Tem uma cena logo no começo de Tar, esse novo filme do diretor Todd Field, que sintetiza a temática do filme de um jeito brilhante. E a cena é um plano sequência maravilhoso de 10 minutos, onde a protagonista, a Lydia Tarr, tá dando uma aula de regência numa das escolas mais renomadas no ensino da música. E ela fica chocada quando descobre que um de seus alunos rejeita a música do compositor Johann Sebastian Bach, um dos maiores que já existiu, porque ele foi um homem branco, cisgênero, misógino. E isso inicia uma discussão bem unilateral entre eles, onde a Lydia vai desconstruindo um por um os argumentos do aluno de um jeito cada vez mais agressivo, e zero preocupado com o politicamente correto. E eu vou primeiro exaltar o mérito técnico dessa cena, que vai movendo a câmera, para reenquadrar os personagens de acordo com a dinâmica competitiva da cena. Tipo, ela começa com os dois lado a lado, em pé de igualdade, passa por momentos onde o aluno está na frente, muito maior, já que ele está confiante na sua posição, embora aquela perninha nervosa ali denuncie a sua ansiedade. Aí volta para os dois lado a lado, enquanto a Lydia tenta convencer ele de um jeito mais didático, para finalmente terminar com ela em primeiro plano, dominando a plateia e o aluno minúsculo lá no fundo completamente derrotado. Mas, tecnicalidades à parte, o objetivo principal da cena é a pergunta: é possível separar a arte do artista? Vale a pena consumir e valorizar uma arte bela feita por uma pessoa moralmente questionável? E a própria Lydia vai dizer nessa mesma cena uma coisa bem importante. It's always the question that involves the listener. It's never the answer. Com isso em mente, esse é um filme que vai explorar muito bem essa pergunta sem necessariamente oferecer uma resposta, E esse é um dos seus maiores acertos, justamente porque o filme usa o tema da cultura do cancelamento para fazer essa reflexão. E a cultura do cancelamento nada mais é do que a pressa em trazer uma resposta definitiva para questões que costumam ser mais complexas do que um veredito fechado, baseado em opiniões da internet. Por isso mesmo, é tão sadio que o filme faça esse estudo de personagem a partir do ponto de vista da protagonista, já que isso cria uma tridimensionalidade e permite que a gente reflita nas ações dela sem a interferência de um grupo dizendo o que a gente tem que pensar. A partir daqui, eu vou discutir o filme Tar com mais detalhes, Então, se você não assistiu, fica o aviso de spoilers, vai lá, depois volta pra cá. E se você quiser me ajudar a pagar pelas aulas de violoncelo, para eu dar uma melhoradinha, deposite o seu like aqui embaixo pro canal continuar crescendo. Bom, a Lydia Tarr é uma regente brilhante, super bem sucedida no ramo da música erudita, mas a verdade é que ela não é uma pessoa muito boa. Ela é arrogante, ela é manipuladora e ela vive esse ciclo eterno de aliciar mulheres jovens com promessas profissionais e depois descartar essas mulheres enquanto já está de olho nas próximas. E a gente vai descobrindo tudo isso, num primeiro ato muito paciente em deixar essas características se revelarem aos poucos. E eu gosto que a gente nunca vê essas ações predatórias chegarem aos finalmente, mas vai sentindo as consequências de tudo isso ao longo do filme. Ainda assim, a Lydia é aquele tipo de personagem fascinante, magnético, que muita gente admira, mesmo sabendo que eles são condenáveis. Pensa no Daniel Plainview de Sangue Negro ou no Walter White de Breaking Bad, personagens complexos que conquistam a empatia do público mesmo com todas as suas falhas. E essa empatia acontece porque eles são humanizados, assim como a Lydia também é, principalmente na relação que ela tem com a filha e também a paixão genuína que ela sente pela música. Essas duas características são praticamente as únicas que poderiam redimir a personagem. Mas essa redenção não vem. Inevitavelmente ela começa a sofrer as consequências dos seus erros e tudo isso vem à tona com a morte da Krista, uma jovem promessa da música que tira sua vida depois de ser mais uma das mulheres usadas e descartadas pela Lydia. Inclusive ela aparece lá no começo do filme, naquela entrevista que a Lydia tá dando para uma plateia e a gente vê só uma cabeça ruiva ali observando tudo que tá acontecendo e depois mais pra frente na foto do jornal a gente vê que a Krista tinha cabelo ruivo. A partir daí, as várias atitudes tóxicas da Lydia fazem com que ela seja exposta virtualmente, cancelada e demitida das suas funções de grande prestígio. E é muito interessante ver como a Lydia vai percebendo aos poucos o tamanho do problema, No começo ela acha que não vai dar nada, daí no final ela já tá surtando, infernizando a vida dos vizinhos e atacando o maestro que tinha substituído ela no concerto que ela vinha preparando há tanto tempo, e que era o concerto da sua vida. Isso faz com que ela busque um recomeço profissional em algum país do Sudeste Asiático
E eu acho que o filme não diz qual país que é, né? Até para simbolizar o quanto a Lídia mesma não se importa com esse país. Lembra que a gente está acompanhando essa história do ponto de vista dela. E nesse lugar, o filme termina de um jeito completamente irônico, né? A grande maestrina genial que era bajulada pelos fãs lá no começo se torna uma figura invisível regendo música de videogame para uma plateia de cosplayers. Aliás, é bem interessante que o filme começa com um público enorme prestigiando não a música que a Lídia produz, mas a sua própria pessoa, né, naquela cena da entrevista. E o filme termina exatamente no contrário, a Lídia sendo uma figura irrelevante ali para um grupo que só se importa com a música em si. De certa forma, isso foi até profetizado por ela naquela cena da aula. You must in fact stand in front of the public and God and obliterate yourself. E ela se aniquilou mesmo, né? Tanto é que a música desse concerto final é do jogo Monster Hunter. Tipo, o monstro que a Lídia era foi finalmente caçado. Esse é o jeito literal de enxergar o filme, mas tem uma galera por aí dizendo também que tudo que acontece depois que a Lídia entra naquele prédio abandonado é uma grande alucinação. Seria ela refletindo nos seus erros, né, e lidando com a culpa, e existem algumas evidências disso, como o fato de o ritmo e o tom do filme mudarem bastante a partir desse momento. Por exemplo, tudo fica mais acelerado, né? Existem alguns errinhos propositais de continuidade, e a narrativa investe mais no clima de paranoia e também na depressão super forte da personagem, que já vinha dando seus indícios antes. Aliás, as várias cenas com ela correndo sozinha pela cidade são uma boa metáfora dessa fuga dos problemas e da culpa, né? E nessa mesma linha, aquela cena com a vizinha velhinha ali que tá morrendo, seria justamente a Lídia tendo nojo, né, do futuro que está esperando por ela, que é um futuro de solidão, de enfermidades e de esquecimento. Mas o maior indício acontece lá no final, já naquele país asiático, quando ela vai procurar uma massagem. A atendente pede para ela escolher uma das massagistas e a Lídia dá de cara com um grupo de mulheres jovens que são a representação máxima do seu histórico de predação sexual. E a única que olha para ela é a mulher número 5, que é exatamente o número da Sinfonia do Mahler que a Lídia queria tanto reger, mas não conseguiu porque ela foi cancelada antes. Bom, mas independente desse final ser ou não de verdade, né, o que mais importa é que Tar é um filme que tem a coragem de abrir essa discussão sobre cancelamento, sobre arte versus artista, sem chegar numa resposta absoluta, indo na contramão, inclusive, do que é o grande objetivo da internet hoje, né? Todo mundo tem que ter um lado, todo mundo tem que ter uma opinião sobre tudo. E o Todd Field parece querer combater essa ideia do lado único, né? Durante vários momentos do filme, a Lídia aparece refletida em várias imagens, né? Sugerindo que existem muitos lados para essa personagem. E com todos esses lados, eu acho que a gente sai do filme com muito mais perguntas do que respostas, né? Será que a cultura do cancelamento pode estar cancelando a própria cultura? Qual seria o melhor jeito de combater as práticas predatórias que envolvem a indústria da música, das artes, né, etc. E a questão da arte versus artista, que pra mim, cara, depende muito de vários fatores que são diferentes para cada caso. Eu, particularmente, não cancelaria a música do Bar, porque ela pode ter sido criada por uma pessoa que é fruto de um contexto histórico problemático, né? Mas a música do cara é brilhante e ela é eterna. Assim como eu acho que vão ser eternas também as obras dos mestres atuais, que ainda bem são muito mais diversas e muito mais inclusivas. Ainda assim, essa é a minha opinião, que pode ser diferente da sua, né? Que bom que essas questões ficam no ar, porque são essas perguntas que vão ajudar a manter a gente engajado na discussão. E é claro que discutir assuntos sensíveis é uma coisa difícil, né? Mas talvez tenha que ser difícil mesmo, para que a gente se concentre de verdade nas respostas, ao invés de aceitar a solução pré-definida que chega ali na corrente do WhatsApp. E é exatamente por isso que eu adorei esse filme, não só pela parte musical, vocês viram que eu toquei aqui, né? Esse é um universo que faz parte da minha vida e que está muito bem realizado no filme, mas é pela discussão que o filme levanta, né? E como ele realiza ele através de todos os recursos da cinematografia, da edição, do roteiro, da direção e principalmente, eu não acredito que eu não mencionei isso até agora, mas a atuação maravilhosa da Cate Blanchett. Ela realmente é uma força da natureza nessa atuação traiçoeira como o mar e mais forte do que os fundamentos da terra. Mas diz aí nos comentários o que você achou de Tar, e eu vou deixar mais uma palhinha do violoncelo agora, porque fazia muito tempo que eu não tocava, então fiquei brincando aqui um pouquinho. Já não lembro da escalinha.